tem como você ficar mais perto de Deus trabalhando na sua força. Tudo que você precisa está em Cristo. E se você estiver inserido nele, você tem todas as coisas. O véu era que separava. Sabe quando Jesus morreu, o que aconteceu com o véu? Ele rasgou. Agora aquele que só vivia no átrio pode entrar no Santo do Santo e desfrutar da arca, desfrutar da glória e da presença de Deus. Esse é o Deus que nos ama. Esse é o Deus que preferiu morrer do que viver sem nós eternamente. Da graça. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 7. Quero ler esse texto para nós darmos início. Lucas 7, 36 ao 39. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, a saber, uma pecadora. Deus, eu quero te louvar, porque a tua palavra é boa, santa, perfeita, agradável e tem trazido luz e entendimento aos nossos corações. Quero te agradecer, Deus, porque a cada dia nós podemos desfrutar mais de Ti, através da Tua palavra, através daquilo que o Senhor deixou para nós. Que nessa noite não seja diferente, que nós possamos ser abençoados, enriquecidos, cheios do Teu amor, da Tua graça, da revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bem, queridos, as marcas da graça. Sabe, às vezes nós temos uma postura na igreja, vivemos anos na igreja. Talvez você é crente há 5, 10, 20, 30 anos, mas você ainda não foi marcado com a graça de Deus. Você ainda não recebeu o toque gracioso do Mestre. Interessante que esse toque gracioso, ele tem algumas consequências nas nossas vidas. E é em cima disso que eu escrevi esse capítulo. É em cima da consequência diferente em algumas pessoas que a graça trouxe, que a marca da graça trouxe. Comecei falando a respeito dessa mulher pecadora. A maioria dos historiadores acreditam que ela era uma prostituta, porque quando se falava dessa maneira, de uma mulher pecadora, era uma mulher adúltera ou prostituta, uma mulher que tinha, a Bíblia não fala exatamente isso, e a palavra no original também não denota isso, mas os historiadores falam, por chamar, o contexto histórico vai nos mostrar isso, é melhor dizer, Aí, o povo usava esse termo para lidar com uma prostituta. Se fosse hoje, nós chamaríamos biscate, talvez, alguma coisa assim. O palavrão, a palavra usada por uma pessoa seria, aquela mulher é uma biscate, não sei, enfim, é mais ou menos isso, sim ou não? Se alguém fala isso, você tem na sua mente que é uma prostituta, que é uma mulher adúltera, que é uma mulher que vive dessas impurezas, logo já vem na sua mente. A mesma coisa, para o judeu, quando ele falava, aquela mulher é uma pecadora, logo, já vinha isso na cabeça deles. É uma mulher, é uma prostituta. Agora, o interessante é que quem convidou Jesus para estar nessa casa foi um fariseu. Fariseu era conhecedor da palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus aí? Diga glória a Deus. Conhecemos, verdade. Nós conhecemos a palavra de Deus. E às vezes nós convidamos Jesus para estar na nossa casa. E Jesus foi na casa desse homem. Agora, quem percebeu a graça de Deus naquela casa? Uma mulher pecadora. Uma mulher que não era entendida de Bíblia, que não conhecia nada a respeito dos profetas, dos mandamentos e etc e tal. Ela apenas conhecia Jesus. Diga Jesus. A única coisa que ela conhecia daquela casa era Jesus. Talvez o assunto que estava se tratando ali, porque Jesus já estava lá, conversando. Talvez o assunto, ela não sabia bulhufas, mas a respeito de Jesus ela sabia. Ela conhecia o mestre do amor. E quando ela chegou lá, a primeira coisa que ela começou a fazer foi o quê? Chorar nos pés dele. Imagina comigo,
Uma mulher chega, nós sabemos que era de praxe naquela época ter uma vasilha, uma bacia no início. Para quê? Para lavar os pés e as mãos. Porque você sabe que naquela época não era nada asfaltado, amém, queridos? Era tudo barro. Todo mundo chegava com os pés sujos. Interessante. Olha como o fariseu é. Você não é fariseu não, né, queridos? Amém? Amém, diga amém, pela fé, não sou, está amarrado, repreendido. Não sou, não quero. Mas olha como o fariseu é. Há pouco tempo atrás, pelo menos momentos, não momentos rápidos, tá? Há dias, talvez há meses atrás, eles estavam perseguindo a Jesus. Por quê? Porque os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Você vê como o fariseu é? Fariseu, ele quer criticar, ele quer apontar o dedo, ele quer falar o seu defeito. Mas Jesus chegou lá, e por que ele não deu água para Jesus lavar a mão e o pé? Ele não era fariseu? Não era retinho? Não era certo? Primeira coisa que ele deveria ter dado era água para Jesus lavar os pés. Agora eu te pergunto, aquela mulher chegou ali, e ela deitou ali nos pés de Jesus, começou a chorar, certamente arrependido pelo seu pecado. Agora, por que ela fez isso? Porque ela reconheceu que ali estava um mestre diferente. Havia em Jesus algo que ela não tinha encontrado em lugar nenhum. Existia outros rabis, outros mestres na época, existia pelo menos 2 famosos. Existia na época e pregava assim como Jesus. Agora, certamente, ela já havia procurado esses rabis. Já havia procurado esses pregadores, mas ela não encontrou neles amor. Não encontrou neles graça. Certamente ela poderia até ter se prostrado aos pés de algum. E sabe o que ele fez? Chutou ela. Mandou ela correr. Falou, sai daqui, sua pecadora. Não está na Bíblia. Só estou parafraseando para você entender. Aquela mulher, ela estava desesperada por uma mudança. E certamente ela havia procurado essa mudança de alguma outra forma. Mas ela não encontrou em lugar nenhum. Mas quando ela viu Jesus, ela falou, esse cara é diferente. Ele tem algo que os outros mestres não têm. Ele tem algo que eu não encontrei em lugar nenhum. Ele tinha o amor, a graça e a misericórdia de um Deus bondoso. Aquela mulher chegou, lavou os pés dele. Imagina, você sabe o barro que ficou o pé de Jesus? Consegue imaginar isso? Se você pega um pé, quem já jogou bola em campo? As mulheres, quem brincou de queimada na rua quando era, sabe? Acredito, não é todo mundo novo aqui da época do asfalto. Tem uns antigos aí, da época do barro, da sujeira. Você vai lá, brinca, o pé fica ali, você joga uma água. Você vai beber água assim, um homem jogando bola, aí ele bebe água, blá, 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 parecendo um ogro, um monstro. E aí começa a pingar, aí pinga lá no pé, o que vira? Vira uma lama, vira aquele barro no pé dele. Ele só dá uma chacoalhada e vai jogar bola de novo. Era assim que estava o pé de Jesus. Ela chorando, virou um barro, uma lama. Aí o que ela fez? Ela falou, não posso deixar assim. Não posso deixar dessa maneira. Aí ela foi lá, pegou o cabelo dela e começou a limpar o pé de Jesus. Agora deixa eu perguntar algo para você. Será que ninguém que estava naquela sala reconheceu que o mestre precisava lavar os pés? Será que ninguém que estava naquela sala enxergou a necessidade de Jesus? Vou dizer, todos enxergaram. Todos sabiam que ele precisava lavar os pés, mas apenas faz aquele que reconhece que é amado. Apenas tem uma atitude de entrega quando ele sabe que ele é amado. Aquela mulher fez essa atitude porque ela foi muito amada. Por que eu sei disso? Porque o texto fala depois. O texto fala que quando o fariseu chegou para ele e falou, se ele soubesse que é uma pecadora, se ele vendesse esse dinheiro daria para ajudar muita gente. Jesus chegou e respondeu para ele, ela sabe que ela foi muito perdoada. Queridos, enquanto nós não formos marcados com a graça de Deus, ao ponto de entendermos o quanto fomos perdoados, nós não seremos capazes de nos entregar verdadeiramente para a sua obra. Nós não seremos capazes de mergulhar de vez no universo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Você sabia que Deus tem algo preparado para você? Sabia? E você só vai conseguir responder isso quando você reconhecer que foi muito amado e muito perdoado. Aquela mulher sabia que ela era pecadora? Sabia. E quando ela se esquecia, certamente alguém no meio da multidão gritava, ô prostituta, ô vagabunda, não é assim que a gente fala? Ô mulher da noite, ô mulher da vida. Ela não conseguia fugir de quem ela era.
Mas o mestre não se importou para isso. O mestre não olhou para isso. O mestre apenas olhou para a atitude dela. Qual é a atitude que o texto fala para nós? Ela reconheceu que foi amada. Agora deixa eu falar algo para nós. Você tem reconhecido o amor de Deus na sua vida? Será que você reconhece ao ponto dessa mulher de entregar? Você pensa, você sabe o que aquela mulher entregou para o mestre? Diga-se de passagem, ela não era crente, ela não era judia, ela não vivia os 10 mandamentos da lei. Não. Mas você sabe o que ela entregou para o mestre? Ela entregou todo o seu sustento. Quando ela derramou aquele perfume, certamente, sabe para que ela usava aquele perfume? Ela usava para sustento. Ela usava para atrair os homens. Ela era uma prostituta. E qual era a maneira dela ganhar dinheiro? Se prostituindo, diga, ó. E como que ela atraía os homens? Com aquele perfume. Sabe o que essa atitude nos mostra? Quando ela jogou aquele perfume sobre o mestre, ela está falando, eu abro mão de tudo, eu abro mão da minha confiança, eu abro mão dos meus recursos, eu abro mão da minha força, eu abro mão da minha capacidade humana e deposito tudo sobre o mestre, porque ele é o mestre do amor. Aquela mulher, ela foi marcada pela graça de Deus ao ponto de entregar tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha. Ela falou, eu deposito aqui aos pés dele tudo que eu posso fazer para me sustentar. E o que ela podia fazer era passar um perfuminho no pescoço para atrair outros homens. Preste atenção. Você acha que aquela mulher nunca tinha tocado um homem? Você acha que homens não foram atrás daquela mulher? Posso te garantir, vários. Se realmente ela é uma prostituta e o contexto histórico mostra isso, vários homens foram atrás dela. Agora, os homens que foram atrás dela, a amava? Não, queria apenas uma noite de prazer. Queria apenas um momento de prazer. E qual foi a diferença que ela viu em Jesus? O amor, a graça de Deus, a bondade de alguém que poderia apedrejá-la e matá-la, mas não quis fazer. E Jesus termina. Por toda a vida, aonde se ouvia essa história, ou melhor, em todos os lugares, vai ser falado a respeito dessa história. Vai ser lembrado a respeito dessa mulher. Aquela mulher, a atitude dela nos mostra algo muito interessante, queridos. Ninguém é capaz de trabalhar e de agir para Deus enquanto não for marcado com a graça dele. Enquanto você acha que você é capaz, isso eram os fariseus. Enquanto você acha que você pode fazer, enquanto você acha que você tem capacidade para cumprir a lei, você não pode ser ousado. E as pessoas não contarão a sua história. Mas a partir do momento que você entrega tudo, deposita toda a sua confiança, toda a sua esperança, todo o seu perfume, todo o seu sustento. Aí o Senhor fala, essa está preparada para ser usada. E na onde ela for, vai ouvir-se falar a respeito dessa história. Segunda pessoa que nós vemos, que foi marcado com a graça de Deus, foi Abraão. Eu queria dizer algo, porque Abraão, ele nos fala, todos nós conhecemos a história dele, eu não vou me deter muito nos assuntos, mas a primeira coisa, Abraão, ele foi chamado para ser pai de multidão. Agora, isso é muito estranho. Como que um Deus chama alguém para ser pai de multidão, sendo que, você acha que Deus sabia que Sara era estéril? Como que o que Deus tem na cabeça? Já parou para pensar nisso? O que Deus tem na cabeça para chamar um cidadão, para ser pai de multidão com uma mulher estéril? Diga graça. Querido, talvez você é essa mulher estéril. Ou talvez você esse Abraão. Mas Deus decidiu te chamar. E você deve estar perguntando, o que Deus tem na cabeça para me chamar? Eu posso dizer algo para você, Ele tem graça, porque todas as coisas já foram feitas, só basta apenas você crer, tomar posse da vitória, mergulhar nisso e viver para isso. Preste atenção, Abraão, ele foi chamado, ele não poderia gerar, só que num determinado momento da vida dele nós sabemos que ele gerou, não é? Em quem que Abraão estava confiando quando ele gerou? Nele mesmo. Quando Abraão estava confiando nele, ele não podia fazer nada, ou melhor, Deus não podia fazer nada. Depois você vai ler, eu separei esse tópico e eu falei a respeito de um versículo que nós usamos muito. E é o versículo que diz, o meu trabalho no Senhor não será vão. Será que você já falou isso algumas vezes?
Sim ou não? O povo está mudo. Quem já falou isso alguma vez? Também já falei várias vezes. Tudo que eu fizer para o Senhor, nada será vão. Não é verdade? Ah, se eu pintar aqui, não será vão. Ah, se eu arrumar a cadeira, não. Ah, se eu for líder de célula, não será vão. Hoje os líderes veio num Tadel, eu acho que ele estava perguntando, o que eu estava fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui hoje? É sério, alguns líderes, eu vi eles orando. Está amarrado. Queria me amarrar, mas eu não me amarrei, querido. Não amarrei. Mas os líderes estavam, está amarrado. Não, cala. Eu não calava. Mas deixa eu voltar para nós entendermos isso aqui. Porque eu fiz uma separação da vida de Abraão em cima desse versículo. Porque esse versículo traduz a vida de Abraão. Muitas vezes nós usamos e falamos, o nosso trabalho no Senhor não é vão. E aí nós saímos desembestados a trabalhar. Não é? Trabalhamos de toda maneira, fazemos de todas as formas, achamos recursos, achamos alguma coisa. Eu preciso fazer algo para Deus. Já falou isso? Eu preciso fazer algo para Deus? Tenho certeza que já. Ah, eu preciso trabalhar. Não, eu não me conformo com essa vida que eu estou vivendo, eu não aceito. Eu preciso fazer algo para Deus. Tem alguma coisa errada nisso? Nenhuma. Agora nós vamos entender esse versículo, porque esse versículo ele tem uma palavra-chave. A palavra-chave dele é todo trabalho no Senhor. Diga no Senhor. Não é do Senhor, para o Senhor ou qualquer coisa desse tipo. Só que às vezes nós lemos esse versículo errado. Nós falamos ele errado. Assim como nós falamos o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não é? A Bíblia não fala o diabo veio para matar, roubar e destruir. Assim como nós pregamos Apocalipse 3:20 para ímpio. Assim como nós usamos um monte de coisa na Bíblia que não é bíblico. Não está lá, mas nós usamos. Por quê? Porque nós acostumamos. Esse versículo é um, que nós falamos, nenhum trabalho para o Senhor vai ser em vão. Você já falou isso? Eu tenho certeza que já. Você não lê direito. Você começa a misturar as coisas, assimilar e você fala, nenhum trabalho para o Senhor será em vão. Eu vou dizer algo para você. Tem muito trabalho para o Senhor que é em vão. Diga misericórdia. E Abraão precisou passar nesse teste da graça e ser marcado. Para ele aprender que não adianta trabalhar para o Senhor. Eu tenho que trabalhar no Senhor. Repita isso comigo. Não adianta trabalhar para o Senhor. Eu tenho que trabalhar no Senhor. Isso é a graça de Deus. Essa é a marca que Abraão precisava ter na vida dele. Enquanto ele achava que ele precisava trabalhar para o Senhor, o que ele fez? Ele foi lá, ouviu a mulher dele, pegou Agar. Eu gosto de uma ministração da pastora Márcia, que ela, nem sei, aquela ministração da conferência lá, que ela fala das mulheres. Fala, mulher, seja inteligente, ganhe o seu marido. Aí ela fala, você acha que Abraão mesmo queria ter relação com Agar? Você acha que ele tinha um desejo carnal? Ai, eu quero essa mulher. Igual os homens maníacos? Não, certamente não. Quando a pastora Márcia falou isso, eu falei, realmente ela tem razão. Ele só deitou com Agar por quê? Porque ele amava Sara. Porque ele queria agradar Sara. E Sara chegou e falou, vai lá, deita com essa mulher, porque eu não aguento mais essa tortura de ter um filho, de ser pai de multidão, e eu não posso fazer nada por você. Por isso, mulher, não está no livro isso não, mas seja inteligente. Você tem o seu marido assim, ó. Só não faça igual Sara. Quem tem ouvidos. Apesar que isso você não faz, né? Mandar e deitar com outra mulher você não faz. Mas às vezes você faz parecido com isso. Você pede para que ele trabalhe para o Senhor e não no Senhor. Entenda, Abraão precisava vencer isso na vida dele. Porque o que é trabalhar para o Senhor? Eu uso uma ilustração bacana. Eu achei bacana. Vocês que vão decidir se eu não. Mas eu usei a ilustração de uma fábrica. Não lembro se eu coloquei fábrica de bombom, fábrica de doce, fábrica de chocolate, ou coisa desse tipo. Mas presta atenção. Eu falo a respeito, vamos colocar bombom. Você é contratado por uma empresa. E aí o seu chefe chega lá e fala para você, ó, presta atenção, você vai trabalhar na minha empresa. Então você vai trabalhar na empresa, diga na empresa. Na empresa daquele chefe. E aí o chefe ele fala algo para você, ele fala, ó, só tem uma coisa. Eu preciso que todo dia de manhã você passe aqui na minha sala, você pegue
todas as ferramentas que eu já fiz, está tudo pronto, todas as receitas, todo o material, toda a matéria-prima, enfim, o que se prepara aí para fazer um bombom. Passa aqui, pega e vai produzir. Bolo, acho que é bolo de chocolate. Bolo. E aí você vai lá e começa a trabalhar, e começa a fazer bolos maravilhosos. O pessoal fica encantado com aqueles bolos e você fala, meu Deus. Só que com o decorrer do tempo, você acha desnecessário toda aquela rotina. Puxa vida, eu tenho que ir lá na sala do chefe, eu tenho que pegar todas as coisas com ele. Que coisa mais sem lógica. Você começa a achar desnecessário estar na empresa. E aí o que você pensa? Eu vou ser um empreendedor. Eu vou montar minha própria empresa de bolo. Ou eu vou fazer uma parceria com o meu chefe. Aí é o que nós fazemos com Deus. E aí nós falamos o quê? Olha, eu vou continuar trabalhando, vou continuar fabricando bolo, mas agora eu não vou trabalhar mais na empresa. Eu não vou usar mais os recursos da empresa. Eu vou trabalhar em casa. E você começa a trabalhar na sua casa e começa a fazer bolos do mesmo jeito. Usando o seu material, usando a sua casa. Você está trabalhando para a empresa? Tá. Você está trabalhando para a empresa, está fazendo bolo para ela ainda. Usando o seu material e os seus recursos. Agora diga, você acha que isso é angustiante ou não? Eu vou falar é. Por que é angustiante? Você acha que como você vai ficar olhando para sair o primeiro bolo do forno? É angústia, querido, de quem vive na lei. Será que vai sair igual? Será que é igual da fábrica? Será que é da mesma maneira? Ai, meu Deus do céu. Será que é igual do meu patrão? Será que eu estou usando o ingrediente certo? Será que ele não põe um fermento, sei lá, da onde? Da Índia, da África, do sei lá, da... É angústia para quem vive na lei. Mas nós podemos viver na... E qual que é a graça? Trabalhar no Senhor. Está nele, a fábrica está lá, querida, a fábrica está aqui, a fábrica não é esse prédio, a fábrica muito menos essas cadeiras, a fábrica somos nós mesmos, o Espírito Santo habita em nós, e Ele está todos os dias disponível falando, pegue as ferramentas que eu tenho, pegue aquilo que eu já te dei há 2000 anos atrás e apenas faça. Só faça, nada além disso. Faça no... Nós sabemos que Abraão ele fez para o Senhor. Fez para o Senhor, ele realizou Ismael. Deixa eu falar algo também, que isso é sério. Muitas das vezes, querido, nós fazendo para o Senhor, usando os nossos recursos, as nossas forças, aquilo que nós achamos que é bom, nós estamos causando um grande problema para a nossa vida. Diga misericórdia. Sabe quem foi Ismael? Ismael foi o pior enguiço. Quem quer enguiço para a sua vida aí? Você sabe o que é enguiço? Problema. Quem quer dificuldade? Quem quer inimigo aí? Diga glória a Deus. Vai que sai um glória a Deus aí. Se sair, belisca, irmão. Quem está dormindo. Se falar qualquer besteira, pode beliscar. Fala, ô irmão, acorda. Mas deixa eu... Às vezes nós não queremos, ninguém quer enguiço, ninguém quer inimigo, e muito menos Abraão queria inimigo. Sara também não queria inimigo. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Nunca saia da posição de trabalhar no Senhor. Nunca saia da posição de viver debaixo da graça, debaixo daquilo que Deus já fez por você. Porque no dia que você sair, você pode estar arrumando um enguiço para a sua vida. Quando você começa a fazer para o Senhor, quando Abraão fez Ismael para o Senhor, acreditando que de Ismael nasceria a nação que Deus prometeu para ele, ele fez um inimigo. Até hoje. Diga até hoje. Quantos anos você tem? Pensa aí. Será que você trabalhou para o Senhor alguns anos atrás? E até hoje Ismael está correndo atrás de você. Você pode dizer misericórdia mesmo. Ismael até hoje, querido, corre atrás de Isaac. Até hoje, aquilo que foi gerado para o Senhor, corre atrás daquilo que foi gerado no Senhor. É por isso que às vezes nós, como é que é o ditado? Achamos sarna para nos coçar? Sarna. A gente procura, para de gerar Ismael, para de procurar enguiço, para de trabalhar para o Senhor.
para de querer fazer coisas, para de querer arrumar jeitos, para de querer, ai meu Deus, o que eu faço, de que maneira eu faço? Aquilo que é para você fazer já está feito. A sua célula já está multiplicada. A sua igreja já existe. Você tem chamado pastoral? O Senhor já falou no seu coração, eu tenho um chamado pastoral. A sua igreja já existe. Os membros para qual você vai cuidar já existe. O grupo de louvor da sua igreja já existe. As cadeiras da sua igreja já existe. E se não tiver cadeira, senta no chão. Mas o mais importante, a sua igreja Deus já deu. Apenas comece a trabalhar no Senhor. Para de fazer para Ele. Só quero falar, talvez você não saiba, mas os descendentes de Ismael, os árabes, muçulmanos, né? Nem todo muçulmano, como é que é? Nem todo árabe é muçulmano, melhor dizendo. Então, agora você vê a guerra que tem dos árabes com os judeus. Judeu é povo no Senhor, Isaac. Árabe é povo para o Senhor, Ismael. Eles vivem em paz? Tranquilidade, um do lado do outro, soltando pipa, uhul! Cutuca o seu irmão aí e fala, para de arrumar enguiça, irmão. É verdade. A marca da graça na vida de Abraão é que nenhuma obra pode ser feita por mim mesmo. Nada pode ser gerado pela minha capacidade humana, pela minha maneira de fazer. O que Ismael mostra? Ismael mostra apenas aquilo que eu posso fazer. Sabe qual é o melhor? O melhor é quando nós chamamos um líder de célula e ele nos responde, eu acho que eu não sou capaz. Sabia que essa é a melhor resposta? Você não precisa responder isso de agora em diante, porque, não, você tem que responder aqui. Lembra, tem um capítulo aí também que vai te deixar de orelha em pé, que é Jesus e os 12 mandamentos. Sabia que Jesus escreveu 12 mandamentos? Mas é verdade. A dispensação da graça mudou algumas coisas. E nós precisamos entender isso. Agora, quando você for chamado para uma obra, a melhor resposta é, não dou conta. Não sei. Não consigo. Porque na hora que Abraão achou que conseguia, ele fez e gerou um enguiço. Agora, na hora que ele não conseguia mais, querido, sabe quando Abraão trabalhou no Senhor? Quando a mulher dele, eu tive até que tirar, que a minha revisora falou, eu não sei bem certo isso aí da menopausa. Mas a palavra de Deus fala que ela já estava nos dias da impossibilidade. Quando você estiver nos dias da impossibilidade, é onde Deus vai começar a trabalhar na sua vida. E as coisas vão acontecer, a sua célula vai multiplicar, o seu casamento vai ser uma bênção, a sua família vai se converter, aquilo que você acha impossível vai aparecer. Mas é necessário que você esteja nos dias da impossibilidade. Você já imaginou um vovô de 99 anos? Certamente sim, é verdade. Você pensa em Abraão com 99 anos, você pensa o quê, querido? Alguém murcho, frouxo, não tem mais força, acabou. Não tinha Viagra na época não, queridos. O Viagra hoje ajuda, na época não tinha não. Na época o máximo que ele fez foi quebrar uns 4 ovos de galinha caipira que estava lá no quintal dele. Comeu talvez amendoim, não sei se já tinha naquela época amendoim. Fez alguma batida com paçoca e qualquer outra coisa e falou, Sara, venha, meu amor. Em verdade. Agora, quando ele falou, Sara, venha, meu amor, o que Sara respondeu para ele? Isso aí que você está respondendo, ó. Ela sorriu. Falou, o velho tá doido, comeu umas paçoca, comeu uns ovos de codorna e já tá achando que é o super-homem. Se ela conhecesse aquela música lá da pipa do vovô não sobe mais, ela tinha cantado para Abraão. Tinha falado, Abraão, toma sua linha. Para de ser um velho sem vergonha, vai dormir, velho. Oxi. É verdade, você vai ler a Bíblia. Ela sorriu. Não acreditava. Por que não acreditava? Porque era impossível. Num dia que você achar que é impossível, aí o Deus do possível entra na sua vida.
Num dia que você achar que é impossibilidade, aí entra a possibilidade chamada Cristo, graça de Deus, aquilo que faz todas as coisas que eu não posso fazer. Você acha que a gente pode pregar? Você acha que a gente pode vir ao culto? Você acha que você queria vir para o culto? Tem alguns sinceros que já falou, eu não. Os mais sinceros devem estar falando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quando estão entendendo, diga amém. A outra pessoa que eu relatei a respeito da marca da graça foi Jacó. E nós sabemos que Jacó, nós ouvimos muito no encontro, a respeito de quando ele sofre a juntura na coxa. E essa marca, ela me marcou, assim como a outra. Porque se Deus ainda não deixou uma marca expressiva na sua vida, se prepare, que esse dia está chegando. E essa marca, ela não vai ser só para você, ela vai ser para que as outras pessoas também olhem para você e falem, ali tem um que é marcado pela graça de Deus. Ele está fazendo todas as coisas, mas eu sei que ele não pode. Eu sei que ele é Jacó, eu sei que ele é enganador, eu sei que ele nasceu como usurpador, mas ele está fazendo grandes coisas na casa de Deus, porque Deus marcou a vida dele. Nós somos Jacó, querido, eu tenho essa revelação para a nossa vida. Você vai ver na história inteira de Israel. Deus fica o tempo inteiro chamando Israel, Israel, Israel. Sim ou não? Não. Antes você responda assim. Todas as vezes que a gente vê os profetas falando alguma coisa, relembrando, o que eles falam? Jacó. Eles falam de Israel também. Mas muitas vezes, um texto muito usado que nós vemos é, vermezinho. Jacó, por que Deus faz questão, depois de trocar o nome dele, de ficar relembrando? Coisa mais chata, ficar me chamando de Laurentino. Não é verdade, isso precisa cair no nosso coração. Não Laurentino, viu, querido? Pode chamar a hora que você quiser. Depois que você tem o nome mudado, você fica... não é mais. A Mary falou, nem é tão feio, falou no encontro. É, lógico. Queria ver você na escola. Mas vamos voltar. Por que Deus muda o nome daquele cidadão e depois fica chamando o tempo inteiro Jacó? Jacó, Jacó, para ele se lembrar o tempo inteiro, você tem uma marca, você é marcado, sabe por quê? Pelas impossibilidades. Você não poderia ser bom, você não poderia produzir nada de bom, porque você nasceu maldito, você nasceu já miserável, pobre, cego e nu. Agora, porque eu decidi te marcar, aí as coisas começam a acontecer na sua vida. Agora eu vou dizer algo para você. A palavra de Deus fala que depois que Jacó foi marcado, ele saiu mancando. Isso é a marca visível que às vezes Deus vai deixar nas nossas vidas. Às vezes nós vamos ter que sair mancando, que ele diga glória a Deus. É verdade, você precisa acreditar nisso. E eu vou dizer algo, não é maldição de profeta não. Se Deus ainda não fez isso para você, comece a clamar igual Jacó fez. Senhor, quebra a juntura da minha coxa. Marca a minha vida não apenas para que eu veja, mas para que todas as pessoas possam ver. Sabe por que isso é importante? Porque você vai reconhecer que é Deus que está agindo na sua vida. Você acha que Jacó, depois que ele foi marcado, ele fez coisa errada? Ele usurpou alguma coisa, ou mentiu, ou qualquer coisa desse tipo? Vou dizer para você, ele fez. Certamente ele fez. Depois que você aceitou Jesus e que a graça te deu a oportunidade de viver, você pecou? Sério, irmãos? Tem vergonha na cara de me falar isso, não? Pois é. Certamente Jacó também pecou. Agora, todas as vezes que Jacó pecava,
Eu coloquei um termo aí chamado jacosice. Todas as vezes que Jacó fazia uma jacosice, ou que o Léo fazia uma leozice, e que ele precisava caminhar, ele se lembrava, esse não sou mais eu. Eu não posso mais fazer isso. Eu não posso mais enganar o povo. Eu não posso mais viver dessa maneira. Sabe por quê? Porque Deus me marcou. Por isso que eu estou falando que às vezes a marca vai precisar ser visível nas nossas vidas. Às vezes você vai precisar mancar, sabe para quê? Porque se você não mancar, você não lembra. Mas Jacó, todas as vezes que ele tinha que andar, puxando a sua perna, ele falava, esse não sou mais eu. Tem uma outra pessoa que eu uso aqui, e eu vou finalizar falando dela. Tem outra que é Paulo, depois você vai ler. Mas Pedro, ele vive a mesma história de Jacó. E nós sabemos que Pedro foi marcado com o quê? Com galo. Paulo, ele foi marcado com espinho na carne. Sabe o que me intriga em Paulo? Querido, as marcas às vezes vai gerar... Melhor, deixa eu voltar. A graça às vezes vai gerar marcas profundas na sua vida. Quem quer ser marcado com a graça de Deus? Queira, não tenha medo. Sabe por quê? Porque a marca da graça de Deus é apenas para te lembrar que você não pode, que você não é capaz, mas Ele decidiu te escolher mesmo assim. Ele decide fazer por você mesmo assim, mesmo sem as suas possibilidades. Mesmo sem que você possa realizar qualquer coisa. Olha, Paulo, ele tinha um espinho na carne. E você deve conhecer a história. A palavra de Deus fala que ele orou 3 vezes. Sabe o que é orar 3 vezes na Bíblia? Orar 3 vezes, negar 3 vezes ou fazer qualquer coisa 3 vezes é fazer completamente. Paulo, ele orou completamente, intensamente, falando, Deus, arranque isso de mim. E Deus não quis arrancar. Sabe por quê? Porque aquilo era a marca da graça na vida dele. A palavra de Deus fala que provavelmente tem muitas especulações a respeito do espinho. Tem uns que falam que era mulher, que ele não tinha, que ele decidiu ficar solteiro, etc e tal. Tem outra que fala a respeito dos fariseus. Eu escrevi e acredito mais dessa forma. Porque o texto nos mostra isso. O texto nos mostra que tinha algo que feria Paulo. Era quando as pessoas se levantavam para falar contra o Deus dele. Contra aquilo que ele falava. Isso é interessante. Agora preste atenção. Você imagina Paulo pregando e as pessoas se levantando para falar contra aquilo que ele estava pregando. Você acha que isso é bacana? Não. Agora, por que isso é a marca na vida de Paulo? Porque Paulo era assim. Quero dizer algo para você agora. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Como que você tem apontado o dedo? Como que você tem usado o seu dedo? Como que você tem julgado as pessoas? Sabe por que Paulo foi marcado dessa maneira? Porque talvez lá na frente, ele poderia querer julgar as pessoas como ele sendo superior. Querido, isso é tão poderoso, que toda a história de Paulo, ele se coloca como o último. Como o menor, como o mais fraco, como impossibilitado. Em 1 Coríntios 15 ele fala, eu faço todas essas coisas, mas eu quero que vocês saibam, eu não faço por mim, é Deus quem faz através de mim. Sabe por que Paulo agia dessa maneira? Porque ele foi marcado naquilo. Paulo era um perseguidor da igreja. Da mesma maneira que ele fazia, agora os fariseus faziam com ele. Por isso que Jesus, quando ele está lá falando o sermão, ele fala, cuidado, que da maneira como você julga, você vai ser julgado. A marca na nossa vida, a marca da graça na nossa vida também traz uma transformação. É uma transformação de pensamento. A maneira que eu sou tratado por Deus é a maneira que eu vou tratar as outras pessoas. A maneira que Deus me julga é a maneira que eu vou julgar as outras pessoas. E como que Deus tem te julgado? Eu vou dizer para você, Deus tem te julgado. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não é como essa prostituta. Você sabia que foi isso que Jesus falou? Eu escrevo isso também, às vezes parece muito duro, mas não é.
Porque às vezes nós julgamos a prostituta, sim ou não? Às vezes nós julgamos o viciado, sim ou não? Às vezes nós julgamos o adúltero, sim ou não? E você é o quê? Quando Jesus chega para aquelas pessoas e fala, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, ele está falando, aquele que não é prostituto ou prostituta igual ela, que joga a primeira pedra. Porque todos nós somos. Vocês entenderam? Às vezes você fala, não, mas eu nunca me prostituí. Pois é, mas já mentiu. Tem homem aqui que pode falar, eu nunca adulterei. Será? A palavra de Deus fala que se você olhou para uma mulher com pensamento impuro, desejando-a, você já é um adúltero. Agora o que eu quero dizer? Qual que é a marca de Cristo nas nossas vidas? Você acha que Cristo sabe? Vou usar palavras pesadas, tá, querido? Mas para que você entenda a maneira como Deus quer te marcar e a maneira como Deus quer te levar daqui para frente. Você acha que Deus sabe quando Ele te chamou que você é um adúltero? Sim ou não? Você acha que Deus sabe? Engraçado é que vocês falam com medo. Você acha que Deus sabe que você é um prostituto para os homens? Mulheres, você acha que Deus sabe que você é uma prostituta? Sabe. Mas mesmo assim Ele decidiu te amar. Mesmo assim Ele decidiu apostar em você. O mestre do amor, Ele olha para você e Ele fala, eu não me importo com aquilo que você fazia. Eu quero fazer de você diferente. Apenas trabalhe em mim. Viva em mim. Esteja inserido naquilo que eu fiz por você. Paulo, ele teve que aprender isso. E da maneira como ele perseguia, ele foi perseguido. Por isso que eu digo e volto a dizer, tomem cuidado. Pedro, existe algo na vida de Pedro que é mais interessante ainda. Pedro, ele negou a Cristo 3 vezes. Isso significa negar completamente. Você acha que você já negou Jesus? Eu acho que sim. Será que na sua época de escola, todo mundo sabia que você era crente? Será que você já se escondeu alguma vez da sua fé? Pois é, você é Pedro, bem-vindo. O galo vai cantar na sua vida. Agora eu vou dizer algo para você. Sabe qual é a maravilha de ser Pedro? É que o galo cantou e a marca na vida de Pedro era aquele galo cantando. Você imagina como foi a vida de Pedro depois que o galo cantou? Você acha que foi maravilhoso? Não. Foi igual a vida de Paulo, um tormento. Todos os fariseus que ficavam perturbando Paulo eram os galos que perturbavam Pedro. Querido, eu duvido que Pedro criou algum galo. Duvido. Se tinha galinheiro na casa dele ou perto, ele matou todos. Comeu. Deve ter chegado lá pro vizinho e falar, querido, você não sabe que esse galo dá um belo do ensopado. Esse galo na panela não tem igual. Vamos comer logo ele. Por que ele queria isso? Porque o galo era uma tormenta para ele. Aquele corococó de manhãzinho. E tem uns galos meio perturbados que canta toda hora. Não é? Tem galo que canta só de manhã, mas tem galo, querido, que o bicho é atravessado. Canta toda hora. Às vezes ele canta de tarde e fala, meu Deus, o que esse galo está cantando agora? É porque às vezes deve ter algum Pedro ali. E o galo precisa lembrar ele, você é Pedro. Você é aquele que me nega. Você é aquele que olha para trás. Você é covarde. Covarde. É medroso. Pedro negou a Cristo, não é porque ele não confiava em Cristo. Ele negou porque era frouxo.
Ele negou porque era covarde. Ele negou porque ele tinha medo de morrer. Ele falou, se levou Jesus para a cruz, aquele que era o cara, o bambambão, o chefe de todos, que levantava a mão e todo mundo caía. Imagina eu, pobre pescador. Mal sabia ele que ele ia morrer depois igual, né? Mas a transformação na vida de um galo cantando é que depois ele se levanta diante de 3.000 pessoas, sem ter medo da morte, sem ter medo da consequência na sua vida. Sabe por quê? Porque ele sabia que maior é aquele que operou na vida dele do que aquele que estava operando entre o meio dos fariseus. Ele se levanta no meio de 3.000 pessoas e começa a anunciar o evangelho do reino do Cristo. O evangelho de Jesus. Porque ele foi marcado. E todas as vezes que o galo cantava na vida de Pedro, ele lembrava, o mestre acredita em mim, o mestre aposta em mim. Querido, depois que Jesus ressuscitou, tinha umas mulheres lá, ele chegou, presta atenção nisso. Jesus amava todos os outros discípulos? Todos os outros eram covardes também? Fala sim, irmãos. Sim, fugiu todos. Talvez você não leu ainda, mas eu vou te falar, fugiu todo mundo. A palavra de Deus fala que João seguia, diga, de longe. Frouxo também. Tudo fugiu, tudo abandonou. Você acha que todos eles precisavam de um amparo? Sim ou não? Todos precisavam de um conforto, todos precisavam de um abraço do mestre. Pois é, mas na hora que ele ressuscitou, ele apenas lembrou de um nome. Pedro. Sabe por quê? Porque ele sabia que o galo estava atormentando a vida de Pedro. Ele sabia que Pedro não aguentava mais ouvir aquele galo cantar. Ele chegou para aquela mulher e ele falou assim, ó, presta atenção, avisa para os discípulos que eu ressuscitei, mas faz um favor para mim, avisa para Pedro que eu ainda acredito nele, que não importa quantas vezes o galo tem cantado, eu acredito que ele vai ser levantado para mudar a história da igreja do Senhor nessa terra. Assim o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Ainda que o galo esteja cantando, querido, ainda que a marca esteja doendo, acredite, Ele aposta em você, Ele acredita em você, Ele olha as impossibilidades. O galo está cantando na sua vida, ele já cantou na minha vida muitas vezes, mas eu sempre falava, eu não vou desistir. Pode cantar o galo, pode gritar fariseu, eu sei o Deus em que eu tenho crido. O Senhor confia em você. O Senhor, Ele espera apenas que você decida trabalhar nele. Ele espera que você apenas fale, Senhor, eu quero viver a vida do Senhor na minha vida. Mas o galo continua cantando. Glória a Deus. Que ele cante por toda a eternidade. Eternidade não, que lá ele não vai cantar mais. Mas enquanto nós estivermos aqui, às vezes o galo vai precisar cantar na nossa vida, diga glória a Deus. Às vezes um fariseu vai precisar se levantar na nossa vida, diga glória a Deus. Às vezes Ismael vai se levantar na nossa vida, diga glória a Deus. Você poderia dizer misericórdia, mas por que você tem que dizer glória a Deus? Porque foi você que quis Ismael. Vamos decidir não gerar mais Ismael? Quem decide isso em nome de Jesus? Gerar Ismael é trabalhar para o Senhor, usando as suas forças, a sua capacidade, achando que você pode. Você não pode nada, mas aquele que opera em você pode todas as coisas. E eu tenho certeza que Deus está nos levantando nesses dias para nós abalarmos a cidade de Diadema. Querido, eu tenho fé e eu estou crendo dessa maneira que Deus, Ele tem um propósito nas nossas vidas. E a minha oração é para o Senhor. Se os meus olhos não vê, que a Larissa veja, que o Israel veja, que essa geração de jovens e adolescentes veja o poder de Deus que vai operar na cidade de Diadema através de nós, das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas casas. Apenas deixa ser marcado por Ele. Apenas deixa que Ele faça tudo em você. Queria que você ficasse em pé. Queria que nós orássemos agora.